Eu coloquei ontem à noite um vídeo do Daniel Cormier falando sobre o nocaute do Poatan e como o pessoal que reassistiu a luta com ele achou que era legal. Agora tem outro vídeo do Chael Sonnen. Eu juro que é a última vez que eu vou tocar nesse assunto e esse é o último vídeo que eu vou fazer sobre esse assunto. Mas eu não podia deixar isso passar batido porque não faz o menor sentido. Confere aí. Galera, antes de começar esse vídeo, por favor, deixa o like já, comenta alguma coisa. Se não gostar do vídeo, depois volta e deixa o não gostei. É importante, vocês estão ajudando muito. O canal tava num shadow bem bravo, tá saindo, eu tô vendo o pessoal falar que tá recomendando. E é tudo por causa de vocês, eu sou muito grato. Bora pro vídeo. Voltei e assisti Alex Pereira derrubar Jamal Hill. Sabe o que acabei vendo? Finalmente vi algo que nunca tinha procurado. Todo o tempo assisti Herb Dean, voltei o vídeo. Assisti Alex. Vi Alex terminar. Volto, assisto o Herb. Olho pra Herb e Alex. O que nunca busquei foi o que Jamal fez. Você viu o que Jamal fez? O Pereira estende a mão e até diz algo pra Herb Dean, tipo, fique aí, estou bem. Ele disse isso e o Herb fez que sim, ótima comunicação. Todo mundo tá fazendo o que tem que fazer. Mas o Jamal para. Ele não para 100%, mas ele para. Parou de fazer o que estava fazendo e começou a fazer algo diferente, que foi relaxar. Então Jamal faz essa interrupção na ação quando o Herb é informado e decide que vai se afastar. Nessa hora, Jamal, por um breve momento, ele faz exatamente assim. Prestem atenção, vai ser muito sutil. Vou fazer agora. Estão prontos? Foi isso que Jamal fez. E ele pode ter até dito algo, mas foi isso que ele fez. Ele parou de olhar só por um segundo. Mas ele se vira dessa forma e agora tem que voltar para a luta. Quando ele vira a cabeça, Alex aproveita o ângulo. Isso nunca tinha sido mencionado. Vocês acabaram de ver o vídeo do Chael Sonnen aí falando que o Jamal Hill, por 2 segundos, fez isso. E que não fez, né? Ele falou, ninguém falou sobre isso. Ninguém falou sobre isso porque não aconteceu. O vídeo tá passando aí, ó. Aliás, vou assistir com vocês o vídeo. Essa hora do chute baixo, o Herb Dean chega, o Poatan para. Não aconteceu absolutamente nada do que ele falou. Esse vídeo aqui vai acabar virando um react, porque tá muito engraçado, olha só. O Jamal Hill tenta acertar ele, aí vem um chute baixo, Herb Dean chega, Poatan separa, eles tocam a luva e acabou. Não tem um segundo, meio segundo qualquer que o Jamal Hill faz o... O Chael Sonnen é muito engraçado, porque eu gosto muito do conteúdo dele, eu acho o cara genial, porque se você parar pra pensar esses vídeos dele, o podcast, eu não sei nem se ele faz o podcast ainda, eu deixo de assistir muita coisa e acompanhar muita coisa pra não influenciar o que eu falo aqui, porque eu gosto de dar minha opinião e falar o que eu falo, mas eu sou altamente influenciável, então se eu ouvir alguma coisa que eu gosto, eu provavelmente vou repetir aqui mesmo sem ter a intenção. Por isso que eu evito assistir. Mas eu ouvia muito o podcast dele uns anos atrás, e é ele sozinho no podcast. Ele fala por 1 hora, 1h30, sem parar, e é muito bom. O cara é muito, ele tem toques geniais, assim, comentários muito legais. Mas uma coisa é fato, e eu já vi isso mais de uma vez. Ele não assiste as coisas direito pra falar o que ele acha. Então, alguém deve ter falado, ou ele achou depois do que aconteceu, o Herb Dean meio que foi paralisar a luta, o Jamal Hill deve ter se distraído e olhado pro lado. E ele ficou com isso na cabeça e ele acha que isso é verdade. Ele não se deu o trabalho de voltar e reassistir aquele trechinho, são 30 segundos, 20 segundos, só pra ver que não faz. Rola o chute baixo, a gente viu o vídeo, rola o chute baixo, o Herb Dean ameaça entrar, Poatan faz assim, eles tocam, mão esquerda ainda, né? Eles tocam as luvas. E aí acontece o golpe, ele cai, e aí vem a sequência de ground and pound e a luta é paralisada. Não existiu por 1 segundo o Hill desviar os olhos. Aí eu fiz o outro vídeo ontem, né, do Daniel Cormier, falando que ele reassistiu a luta e que não foi ele que achou isso, que ele não quer tomar partido, mas que os amigos e os sobrinhos dele acharam que a luta devia ter sido paralisada. Balela, isso não pode acontecer. Para com isso, gente. Vamos aceitar que o cara ganhou fair. Eles falam aqui fair e square, tipo, foi justo, ganhou certo, não teve, se a paralisação fosse atrapalhar alguém, ia ser o Poatan. Tem que parar, eu tô vendo um monte de comentário de vocês falando, referindo sobre o problema que deu com a luta do blindado, né, as dedadas do Chris Weidman, onde o Daniel Cormier já tinha feito um comentário polêmico, e agora dessa vez, o que parece que acontece é tipo, quem faz a infração
é pra ter a vantagem. Então, tipo, quer dizer que se o cara tiver vindo te pressionar no corner do cage ali, igual era mais ou menos a situação que tava com o Poatan, ele já tinha feito o lock na sequência de golpes. Eu tenho um vídeo antigo aqui no canal, eu já falei um monte de vezes disso, que o Poatan fala da construção do nocaute, né, que ele tá sempre olhando, tipo, ele faz isso pra ver a reação do cara pro golpe X, e aí ele dá um outro golpe pra ver como é a reação do cara, e ele vai montando tudo aquilo, é um quebra-cabeça, né? Ele vai montando na cabeça dele, e ele tá sempre 3, 4 passos na frente pra ver, sabendo o que ele vai fazer e qual vai ser a reação do cara. Então, naquela hora da luta, ele já tava naquele momento. O Herbie Dean chega e paralisa, meio que ia quebrar aquele momento, ele já tinha aquela sequência pronta, ele já tava andando, caminhando pro final da luta, e aquilo ia acontecer fatalmente. Se o Herbie Dean paralisa a luta, ele ia ter que recomeçar toda aquela sequência. Então, a gente ia provavelmente ver, se viesse uma vitória por nocaute, no segundo round, ou terceiro round, quem sabe, né? Então ele se dá aquela parada, quem na verdade ia ter a vantagem ali era o Hill, porque é uma hora que o Poatan já tava vindo ali pra buscar o nocaute. E o que dá a entender quando o Daniel Cormier faz um comentário desse é que se você estiver sendo pressionado, dá um chute no saco do cara, o juiz vai parar a luta e a pressão acaba. Porque, gente, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso mas o cara vai perder um ponto. Não interessa. Um ponto, de repente, é o primeiro round de 5. Um ponto não vai fazer a menor diferença. De repente você não sabe se acontece alguma coisa, se o cara se machuca lá no terceiro, no quarto round e o Jamal Hill ganha a luta. Isso tem a chance de alterar o resultado da luta de um jeito absurdo. Então não pode deixar brecha pra nada, não pode dar. Então o Poatan fez certo, não deixou. O Herbie Dean foi ótimo também, porque vocês têm que lembrar que o Herbie Dean não tem que acatar o pedido do Poatan. Se o Herbie Dean achar que tem que parar, ele vai parar. Então o Poatan diz que tá tudo bem, o Herbie Dean entendeu, de repente até entendeu o momento ali, deu um passo pra trás, os dois... E olha só, eles ainda tocam as luvas, mas isso não é uma obrigação também não. O Herbie Dean deu um passo pra trás, a luta continua, meu irmão, não tem essa. A regra diz protect yourself at all times, se proteja o tempo todo. Então o juiz não tá intervindo, ele tá pra trás, a luta tá correndo. Se você vai tocar a luva ou não, o problema é seu. Ah, mas aí não é fair play. Não interessa. Vai ganhar, é porrada, meu irmão. Não tem fair play. Um tá tentando arrancar a cabeça do outro ali. Tem que ter sportsmanship, mas não é uma obrigação. É isso que eu tô querendo dizer. Eu não sou contra o fair play e nem o sportsmanship, mas se o cara não quiser... Quantas vezes você já não vê? O cara vai... A própria luta do Chimaev, vocês lembram disso? O cara foi cumprimentar, o Chimaev já foi na queda, não cumprimentar o caramba, não quero. E tá tudo certo, regra é regra, tem que seguir a regra. O fato do cara não querer cumprimentar, ou usar o outro pra cumprimentar e tentar botar um golpe, só deixa ele ser um pouco mau caráter, mas ele tá seguindo a regra. Isso não quer, no final da história, o que vale dentro da luta ali é a regra. Então como eu falei, é a última vez que eu vou falar disso. O Chael Sonnen falou bobagem, sem ver, né? Mas o do Chael Sonnen é mais engraçado do que o DC, que fica jogando ali, ele faz a mesma coisa, ele fazia isso contra o Charles e o Makhachev, ele fez de novo na luta do blindado, ele tá fazendo agora na luta do Poatan, e ele é um cara gente boa, só que ele tem um canal no YouTube, ele tá descobrindo que quanto mais besteira ele fala, mais clique dá. Vai lá olhar o vídeo dele no canal no YouTube, até americano tá lá xingando ele, porque falou, meu, o que tu tá fazendo, cara? Como assim? Porque ele é um ótimo comentarista, mas ele puxa a brasa pra sardinha dos amigos dele, não tem jeito, ele sempre faz isso, sempre vai fazer. Eu não sei se eu tivesse lá, eu faria a mesma coisa, provavelmente, não sei, se o Poatan estiver lutando e eu tô lá comentando, eu, de repente, inconscientemente, eu vou falar a favor do Poatan. Eu não acho que ele faz tão inconscientemente assim, mas isso é outra história para um outro vídeo, outro dia. Esse assunto tá encerrado.